Fala galera do canal do Overall, sejam todos bem-vindos. Iago Baggio, profissional de educação física, e hoje eu trouxe um especialista em biomecânica para a gente debater sobre uma máquina que acabou de chegar aqui no Overall. E se você não tem essa máquina, não tem problema, você vai usufruir de outros benefícios desse vídeo. A gente vai falar muito também sobre a questão do posicionamento dos pés, ativação do core, enfim, tudo que você precisa saber para você fazer um agachamento com qualidade, tá? Então hoje eu trouxe o André Albuquerque, prazer, muito obrigado. Iago. Obrigado. Galera, o André é autor de livro, professor, entende tudo de biomecânica, especialista, então eu trouxe ele para agregar no nosso canal, para vocês também tirarem suas dúvidas aqui nos comentários, que faz parte para a gente evoluir cada vez mais, tá? Para demonstrar pra gente, nada mais, nada menos, Jaworski. Hoje a gente não vai colocar muita intensidade, porque ele tá retornando, mas o bicho tá com quantos quilos, senhor? 118. 118 quilos, tá bom pra vocês aí ou não? Galera, vamos pro vídeo? A primeira estratégia que a gente está usando aqui é com esse apoio, esse suporte, esse cinto bem direcionado para baixo dele. Veja que a linha da força, se você prestar bastante atenção, claro, tem uma vantagem aqui que está na lombar, ou seja, se eu tenho uma barra no ombro, eu tenho todo um mecanismo de fortalecimento dos paravertebrais para sustentar essa carga que seria bem alta. Nessa condição aqui na lombar, no quadril, você reduz toda a ação desses músculos paravertebrais, mas você consegue intensificar a ação de quadríceps ou de glúteo nessa mesma situação. Como a projeção está bem para baixo, é como se ele estivesse fazendo também um sumô nessa condição, né, segurando um kettlebell, uma barra pesada aqui nessa condição. Acontece que essa máquina, ela proporciona uma possibilidade de você trazer essa corrente mais para frente. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar um stop aqui. Olha só, existe uma outra possibilidade. Você colocar lá na frente. Mas aí você percebe que a ação agora, o que está puxando ele, né, a direção da carga vem para cá. Claro, aqui a gente tem uma alavanca, né? Uma alavanca que nesse caso aqui é uma alavanca interresistente, eu tenho uma resistência aqui no meio e ele tem a potência nessa direção, mas ele puxa nessa intenção e o cinto empurra ele para cá. Quando eu tenho essa projeção mais para frente, olha só o que acontece aqui. Existe uma intenção do pé dele escorregar para cá. Como não está escorregando devido ao atrito aqui no solo, a gente tem uma reação do solo empurrando o pé dele nessa direção, e como a gente já até tinha falado aqui anteriormente, a ação de quadríceps nessa ação é muito maior. Se você quer trabalhar quadríceps, essa opção com o cabo mais à frente, ela é superior. Se você quer dar ênfase em glúteo, reduzir um pouco a ação de quadríceps, a ação que fica embaixo do seu quadril é um pouco melhor. Então eu dei uma explicação aqui bastante técnica aqui agora, né? A gente pode pensar um pouco mais, de maneira mais simples aqui, o que a gente pode fazer. Dá teu feedback pra galera da mudança da posição. A mudança da posição. Primeiro o vetor estava bem para baixo lá, um agachamento mais convencional, direcionando mais essa força mais pro meio do pé. E depois o André falou pra gente fazer essa transição, jogando essa corrente mais pra frente. Você sentiu mais, recrutar mais quadríceps? Com certeza. Com o encaixe mais pra trás, é como se fosse um sumô mesmo. Sente muito glúteo posterior. Quando ele colocou pra frente, a dor no quadríceps já veio na hora. Então, na frente, quadríceps, pegou muito, senti muito perto do joelho, e só a ação do quadríceps. E mais pra trás, como se fosse um sumô. Um agachamento mais completo, mais geral, né? Isso é legal, porque vale entender da máquina que não existe o certo ou o errado. Vale entender que depende daquilo que você quer recrutar naquele momento. Então, se você quer recrutar um pouco mais os quadríceps, ele estava utilizando uma base de sumô. Você pode utilizar uma base até um pouquinho mais fechada, uma base confortável para você,
e utilizando ali a corrente um pouco mais para frente. O que a gente não consegue fazer, por exemplo, se a gente tivesse livre. Usando um dumbbell, por exemplo. Quando você usa um dumbbell, ele necessariamente vai estar projetado para baixo, como na primeira opção. E quando você segura, ainda mais quando você segura um dumbbell, o seu tronco quer ser projetado mais à frente do que esse cinto no quadril, né? Aqui nessa condição, o cinto puxa o seu quadril para baixo. Com um dumbbell ou algo aqui na sua mão, o seu tronco quer ir para frente. Então a ação de glúteo, ela aumenta um pouco. É basicamente isso, né? Se você vai segurar um dumbbell, estabiliza bem, o dumbbell vai te projetar levemente à frente e a ação de glúteo um pouquinho maior. Essa máquina, ela permite que a gente faça as duas opções, tanto um pouco mais quadríceps, que nesse caso é a única diferença. Se você segurar um kettlebell, um dumbbell, uma barra, você não vai conseguir fazer com essa opção um pouco mais para frente. E também Mas são boas opções, as duas são boas opções. Eu acho também com a segurança da sobrecarga, né? Aqui a gente vê pessoas colocando muita sobrecarga, 6, 7 placas de cada lado, e você com halter, com dumbbell, você não vai conseguir fazer. Eu como leigo do assunto, o que é a minha visão? Sempre colocar embaixo de mim. Eu não sabia que tinha a opção de colocar na frente. Isso é importante. E agora com pouca carga eu senti muito colocando... É o que a gente vê mais ou menos no CICE, né, André? Talvez, porque o que acontece? O nosso corpo ele tende a ir para trás, mas o nosso pé tá preso ali querendo chutar. Querendo chutar. É isso aí. Exatamente. É mais ou menos isso. Quando você faz um CICE na máquina, né? Então você tende a querer chutar. Essa intenção de chutar, como eu estou até fazendo aqui com o meu pé agora, ó, gera um atrito. E essa, que pode ser até, às vezes tem um apoio na canela, né? Mas às vezes é só o atrito no pé mesmo, que é a mesma situação aqui anterior. Quando a gente colocou o pé dele mais para frente e esse pé quer escorregar, você aumenta a ação de quadríceps para proteger o seu joelho. Basicamente é isso que acontece. Como o teu joelho está com um risco um pouco maior, risco no bom sentido, não é que aqui você vai estar gerando um risco no seu joelho, é que você gera uma força maior no seu joelho, o seu quadríceps se contrai para proteger ele. Cara, eu particularmente achei a máquina fantástica, eu nunca tinha avaliado ela assim pessoalmente. Legal. E vamos para a polêmica então, já que ele falou de dores no joelho. André, se eu colocar essa corrente mais à frente, tentando recrutar mais o meu quadríceps, eu posso vir a aumentar o meu risco de lesão, falando em articulação do joelho, não estou falando em musculatura, tendão nem nada. Falando na articulação do meu joelho, eu crio uma maior sobrecarga, eu acho que se equipara mais ou menos ao agachamento no Smith, quando as pessoas colocam o pé na linha da guia e o pé um pouco mais à frente, quando o pé tenta escorregar. Lógico, tem que ser aqui, se vocês observarem, é bem áspero, então é seguro você realizar aqui. Aqui é uma lixa que tem. Se você tiver na tua academia um Smith que não tenha uma lixa ou que seja um piso mais liso, acaba se tornando um pouco mais perigoso. Mas fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Exatamente. No Smith acontece a mesma situação, pé um pouco mais à frente. Eu falo assim, ó, que quando você põe o pé em uma posição que se você tivesse um skate embaixo, ele quer escorregar mais rapidamente, assim como se eu apoiasse simplesmente, se eu apoio aqui nessa máquina e eu tenho um skate no meu pé, o meu pé escorrega para frente, ou seja, existe um atrito empurrando o meu pé para trás. Em todas essas situações, existe uma força agindo no seu pé e isso faz com que o seu quadríceps se contraia mais. Quando o seu quadríceps se contrai, você naturalmente aumenta essa força da patela, desse ossinho que está aqui, no seu fêmur. Naturalmente, isso não gera um risco, isso não quer dizer que vai te gerar um risco. Mas algumas pessoas, por já terem várias situações, genética, uma obesidade por muito tempo, de repente ela caiu no joelho e sofreu uma lesão nessa cartilagem da patela, essas pessoas vão, se elas colocarem o cabo mais para frente, naquele da frente aqui, eles vão sentir um pouco de desconforto no joelho. Nesse caso, a gente não usa nessa opção, mas eu não posso dizer que colocar à frente vai te gerar lesão, não. Simplesmente vai aumentar as forças, que é super normal quando até você coloca uma barra, coloca mais carga, acrescenta mais carga aqui na máquina, em todas as situações você vai gerar mais forças no seu joelho. A ideia é que você não faça essa mesma situação, inclusive as outras que nós comentamos, como o próprio CICE, no Smith, o pé um pouco à frente. Em todos esses exercícios você pode gerar um pouco mais de risco de sentir dor ou desconforto nessas pessoas que já
tem algum tipo de artrose, né, um desgaste na articulação. Eu acho que é interessante a gente falar isso, porque existe esse misto, né? Mas o nosso corpo ele é super adaptável e você tem que estar apto para fazer aquilo que você está se propondo a fazer. É obviamente que a gente não ia chegar aqui pro Javorsk, que ele nunca ter feito com o cabo à frente, e a gente ia colocar 5 placas de cada lado e falar para ele executar o exercício, sendo que ele pode vir a ter um desconforto. Então, se você domina o exercício, progrida a sobrecarga, né? Eu acho que é muito disso. Testa em você, né? Então a gente fala aqui, por exemplo, esse é um excelente exercício para quem tem restrições na coluna. Por quê? Porque o belt ele acaba tirando essa sobrecarga da parte superior, então se torna mais interessante. Se você não tem essa máquina na sua academia, você consegue adaptar com outros meios. Mas a gente está falando em específico dessa daqui, porque é uma máquina que não é tão convencional. E aqui na academia as pessoas às vezes estavam sentindo dificuldade. Onde eu coloco? Qual é a diferença de colocar embaixo e eu colocar em cima? Então a gente veio justamente para criar esse mito e falar da articulação do joelho, às vezes acaba se tornando um pouco mais polêmico, né? A galera tem um pouco desse receio de será que esse pé mais à frente no Smith ele vai me aumentar o meu risco de lesão ou não? E o André veio aqui falar pra gente que ele pode sentir sim uma pressão maior, mas isso não indica que o índice, o risco de lesão vai ser maior. Eu falo para os alunos todos, sejam os atletas, bodybuilders, seja o aluno que está buscando apenas uma melhora na qualidade de vida, que é o movimento que cura o movimento. Então tem muita gente que tem medo de fazer o agachamento porque tem dor no joelho, sendo que é um agachamento bem executado que vai melhorar a dor no joelho dele, entende? O movimento é o que cura o movimento. Movimento é cientificamente a ferramenta mais poderosa que a gente tem para tratar o joelho e para independente, né? Porque o atleta também tem dor no joelho muitas vezes, né? Tem momentos que às vezes faz um exercício, acaba sentindo um pouco. Então é o próprio movimento que vai gerar essa melhora. Então não fique com medo do movimento, mas procure os melhores profissionais, boas academias, para que você faça um exercício, às vezes reduza um pouco a carga, reduza as repetições, mas que com esse movimento isso vai te dando mais conforto ao longo do tempo. Vamos fazer uma última série com o teu pé um pouquinho mais fechado, só pra gente sentir. Eu quero falar um negócio pra galera. Vou colocar um vetor um pouquinho mais à frente, mas não tão à frente, tá? Base um pouquinho mais fechado, Javorsk. Isso. Faz o movimento lá normal, peito mais aberto que você conseguir. Desce o máximo que você conseguir. Perfeito. E volta. Protege o lombar. Na hora que eu falar, você retorna. Aqui já pode retornar. Galera, ele não está acostumado a agachar nessa base, tá? O que o André estava falando pra gente é você cura o movimento com o movimento, certo? Por quê? Especificidade do movimento. Estabilidade de joelho dele tem que estar acostumada a visitar essa amplitude de movimento. Então a musculatura dele tem que estar apta a reagir e retornar essa articulação para o ponto ideal dela de execução. Por que eu falei para o Javorsk colocar a base dele um pouquinho mais fechada? Porque ele não está habituado a executar dessa forma. E eu queria ver como que ia reagir essa estabilidade lateral do joelho dele. Mas ó, a musculatura está preparada para receber esse estímulo diferente, certo? Com certeza. Preparado a gente está vendo que ele está, né? Dá uma olhada aqui, olha. Está mais que preparado, independente da base aqui, está bem preparado para fazer o movimento, né? Tem uma experiência. A experiência do movimento é o que leva a essa qualidade, né? De conhecer o próprio corpo e de saber as limitações. Tanto é que ele mesmo, quando você posiciona aqui, ele já sabe a melhor posição para o agachamento dele e tem anos de prática, né? Então, o que fica do vídeo de hoje? A questão de não tem o certo ou errado, basta você saber o que você está fazendo, para que você vai recrutar aquilo ali. Lógico, as aberrações existem, né? Também não podemos passar o pano em tudo, mas fica isso para vocês. E se o teu corpo está preparado, execute. Se o teu corpo não está preparado, tente achar um meio de se preparar para aquele exercício final. Eu quero agachar profundo no meu agachamento com a barra livre. Se prepare para aquilo ali. O que falta para você? Mobilidade ou estabilidade? Então entra nessas questões. É isso, André. Muito obrigado pelo vídeo. Adorei. Javorsk, obrigado mais uma vez. Galera, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, manda para aquele seu amigo que está precisando desse conhecimento para ele evoluir, seja um entusiasta ou seja um profissional da área, beleza? Sigam o André lá nas redes sociais se vocês ainda não seguem. Se vocês não seguem, já que vocês estão perdendo muita coisa, porque ele gera muito conteúdo de qualidade.